graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja contigo, meu irmão. Mais este devocional, entrando já neste dia de sábado, aqui, dia 23 de maio. Nós vamos para o devocional hoje, nos baseando em São João, capítulo 10, versículos 27 ao versículo 30. A Escritura Bíblica nos diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém? São João 10, versículo 27 ao versículo de número 30. Nós temos sempre nos devocionais a parte bíblica, que foi esta que lemos, e também aqui a parte da mensagem. Dessa feita, leremos aqui o batismo do Espírito Santo, pregado dia 28 de setembro de 1958. Nesta mensagem, nesse trecho desta mensagem, o irmão Branham nos diz assim: Quando foi que o seu nome foi colocado no livro da vida? Quando foi que o seu nome foi colocado no livro da vida? Como eu disse a noite passada, o homem que escreveu o livro, há um nome escrito lá na glória, escreveu o hino, escreveu o hino. Há um nome lá na glória, e é o meu. Ele diz, significativamente, ele estava certo. Mas de modo escriturístico, ou seja, o que a Bíblia diz, pela forma como a Bíblia diz, ele estava errado. Seu nome não foi escrito na noite em que você veio a Cristo, ou seja, na noite em que você se batizou. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E ninguém pode vir a mim se o meu Pai não o trouxer. E a todos aqueles que vierem a mim, lhes darei a vida eterna e os ressuscitarei no último dia. Nenhum deles se perde. É bom saber disso. Nenhum dos que vêm a Cristo se perdem. Nenhum deles se perde. Não perco de modo algum, pois ninguém os arrebatará da mão de meu Pai que mas deu. Isso é a Bíblia dizendo, onde nós lemos ali em São João 10, do 27 ao 30. Ó, que coisa! Em São João 5, versículo 24, a Bíblia diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esta é a razão pela qual essa igreja crê na perseverança dos santos, e não no padrão das denominações, mas no padrão da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia é a verdade sempre, para qualquer assunto. Eu não posso ensinar, pregar ou falar alguma coisa que não esteja nas Escrituras. Por isso cremos no padrão da Bíblia. Você diz bem, irmão Branham, agora eu penso que uma vez na graça, sempre na graça. É um pensamento que opera em muitas pessoas, mas na verdade ele diz assim: isto traz muita desgraça. Isso traz essa mancha no Evangelho, como vemos no mundo hoje. Ninguém crendo mais, as pessoas enfadadas desse sistema tão corrompido. Ele diz: mas quando um homem ou uma mulher nasce de novo do Espírito de Deus, as velhas coisas já se passaram, e tudo se fez novo, e é nascido e abençoado pelo Deus eterno. E não podem perecer, assim como Deus não perece. Você quer me dizer que aquele Deus, um Deus infinito, desceria aqui e te daria vida eterna, sabendo que ele iria te perder? E te salvar aqui, sabendo que iria te perder ali? Será que Deus viria por algo tão inseguro assim? Ele continua dizendo: para que ele te salvou então? Para que ele te salvou? Salvou hoje para perder amanhã.
Sabe, começa algo aqui, parece que eu acho que eu errei, vou deixar de lado. Nosso Deus não pensa desta maneira. Amém? Ele diz assim: para que ele te salvou? Ora, estaria trabalhando contra si mesmo. Se ele te salvou uma vez, está salvo por toda a eternidade. Não há demônios do inferno que poderia te perturbar. Agora, o Deus infinito, o qual pode dizer no final, desde o princípio, e então te salvar aqui esta semana, sabendo que no próximo ano você vai se desviar e ele vai te perder. Bem, para que ele estaria fazendo uma obra como essa então? Para que ele estaria construindo este fundamento em seu coração então? Ele disse: isto seria tolice. Eu não faria isto se eu fizesse de você meu amigo hoje, sabendo que iria ser meu inimigo amanhã. Bem, eu não faria isto, apenas te deixaria em paz, entende? E Deus te fez um servo dele hoje, porque ele sabe e sabia mesmo antes de que você viesse à terra. Quando ele estava fazendo, lá no princípio, sabe, o cálcio que entrou em seu corpo, quando ele criou a luz cósmica que está em você, quando criou o petróleo, todas as demais coisas de que és feito, quando Deus criou isto na terra, ele sabia a respeito de cada fibra que está em você e o que você faria. Sua natureza, seus modos, seus costumes. Ele sabia, ele conhecia tudo isso, mas ele diz assim: bem, é melhor que eu caminhe cuidadosamente hoje, pois posso me desviar e perder amanhã. Para começar, você pensa assim, porque você não foi salvo. Ele diz: você pode estar trabalhando sobre emoções. Vou voltar aqui, olha. Para começar, você não foi salvo. Você pode estar trabalhando sobre emoções. Sentir um arrepio, então eu acho que é Deus chamando, e vem e caminha e depois sai da igreja, e talvez você ainda não tenha conhecido, você veio somente pela emoção. Você pode apenas pensar que é salvo, você pode sentir como se fosse salvo, você pode crer que é um salvo, você pode se unir à igreja, você pode ser um bom crente dentro de alguma igreja denominacional, o que não tem nada a ver com isso. Este não é o tipo, a maneira como Deus trabalha, não é assim. Se alguma vez você foi salvo antes mesmo do mundo começar. Olha aonde está este amor de Deus por você. Antes que o mundo começasse, ele já te amava. Quando Deus enviou Jesus em sua mente para salvar aquele que ele viu que era salvável, agora ele não está querendo que nenhum se perca. Nenhum se perca. Ele não está querendo, mas se ele é Deus, se ele é o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro que nós o conhecemos, ele sabia quem seria salvo e quem não seria. Ele conhece isto, meu irmão, as escrituras assim dizem, e então aí está. Amém? Vamos orar, meus irmãos, para nós começarmos bem este sábado. Querido Deus e grandioso Pai, em Tuas mãos colocamos toda a nossa vida, Senhor. Colocamos nossos lares, colocamos nossas famílias, ó Deus, e oramos também pedindo que Tu abra o entendimento dos Teus filhos, dê sabedoria para cada um deles, Senhor, a ponto, ó Pai, de conseguirem, ó Deus, lidar com seus problemas, lidar com as dificuldades à frente, lidar com as questões que surgem, Senhor, diante deles. Pai, eu creio que o Senhor tem a resposta para cada questão das nossas vidas. O Senhor é a solução para todos os nossos problemas. Eu coloco-me diante do Senhor nesse instante pedindo: Deus, use de misericórdia, Senhor, para conosco, guardando, ó Deus, a cada um desses ouvintes, suas famílias. Deus, que todos eles possam abrir os seus corações para Ti, que almas venham a se entregar ao Senhor, que pessoas que estão distantes do caminho retornem à comunhão. Nós colocamos isto diante do Senhor Jesus Cristo.
Em teu santo nome, Senhor, guarda os que estão enfermos, curando eles, os que estão na linha de frente contra esse vírus, em qualquer cidade que for, Senhor, esteja tu com eles também, meu Pai. Em teu santo e poderoso nome te pedimos. Amém, Jesus. Amém, Senhor.